Meus amigos e amigas, boa noite para todos. Com a graça de Deus, estamos aqui para mais uma Escola da Fé. Estamos estudando os sacramentos da igreja. Sempre é importante a gente estudar esse assunto, porque sempre tem gente nova assistindo às nossas aulas, né? Já conversamos sobre o batismo, já conversamos sobre a crisma, sobre a Eucaristia. Agora vamos conversar hoje sobre o sacramento da confissão, também chamado sacramento da penitência. Penitência que quer dizer conversão, quer dizer mudança de vida, ok? Mas vamos pedir antes a bênção de Deus, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, de modo especial esse sacramento da confissão, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, para tratar desse assunto hoje, o sacramento da confissão, eu quero mostrar a vocês um livro da Canção Nova, um livreto da Canção Nova que ajuda muito. Confessar-se, como e por quê. Né? Ajuda você, é uma publicação simples, mas que ajuda a você se inteirar sobre a confissão. Ok? Então, fica aí. Muito bem, vamos então começar esse nosso estudo sobre a confissão, né? Sabemos que o pecado é a pior realidade que existe para a pessoa humana, né? Tanto assim que o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1489, o Catecismo da Igreja ele diz assim, que aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. E nada tem consequências piores para o próprio pecador, para a igreja e para o mundo inteiro. Veja que coisa impressionante, né? A pior realidade, né? Nenhum mal é mais grave do que o pecado. E é fácil a gente entender isso. Jesus veio ao mundo para quê? Para tirar o pecado do mundo, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando São João Batista chamado por Deus para ser o precursor de Jesus, para anunciar Jesus ao povo judeu, né? Como é que João Batista anunciou? Ele podia ter anunciado Jesus de outras maneiras. Ele podia ter dito, olha, como diz lá o Salmo, né, 40, ele é o mais belo dos filhos dos homens. Ele é o esperado das nações. Ele é o filho bendito de Deus. Não, São João Batista foi no alvo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. O resto que Jesus fez foi assim para que ele cumprisse essa missão. Mas ele veio para tirar o pecado. O que é o Cordeiro de Deus? Os judeus, lá, de acordo com o livro do Levítico, né, os judeus celebravam toda manhã e à tarde o sacrifício de um cordeiro. Um cordeirinho de 1 ano, às 6 da manhã e às 6 da tarde, quando começava o dia, quando terminava o dia, para os judeus, o sacerdote no templo sacrificava um cordeiro, oferecendo a Deus o sangue, a vida daquele cordeiro, para o perdão dos pecados do povo naquele dia. Esse era o Cordeiro de Deus. E esse sacrifício, ele era todo dia. Tanto é que o livro do Levítico chama de holocausto perpétuo. Então, esse cordeirinho era apenas uma figura de Jesus.
que ia ser imolado como aquele cordeirinho na cruz para tirar o pecado do mundo. Então, nós temos que entender aí o horror do pecado. A gente só entende o horror do pecado quando a gente olha para a cruz de Cristo e vê a que ponto Cristo teve que chegar para tirar o pecado do mundo. Né? Pelo menos 7 vezes Jesus derramou seu sangue. Né? Eu fiz questão de contar um dia nas passagens bíblicas quantas vezes Jesus derramou seu sangue. Ele derramou seu sangue logo que ele foi circuncidado por São José. Depois, quando ele sofre a paixão, ele derramou sangue naquela agonia mortal do Horto das Oliveiras. Depois ele derramou seu sangue quando ele, né, foi flagelado até o sangue. Depois foi coroado de espinhos, derramou seu sangue. Depois fez o caminho do Calvário carregando a cruz, derramando seu sangue. Depois foi pregado na cruz e ali ele derramou seu sangue. E depois de morto, o soldado feriu o coração de Jesus e saiu sangue e água. Veja que coisa impressionante. 7 vezes ele derramou o sangue. O 7 na Bíblia significa o quê? Algo completo. Né? Você tem aí as 7 dores da Virgem Maria, os 7 sacramentos, os 7 pecados capitais, né? E também as 7 virtudes capitais. Então, tudo isso é muito importante. Mostra o quê? O horror que é o pecado. Né? Cristo teve que pagar com a cruz, né, o perdão dos nossos pecados. Por isso que o catecismo fala, a igreja fala, para 1489 do catecismo, que aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. Entende? Então, é importantíssimo nós entendermos isso. São Paulo fala na carta aos Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Tem coisa pior? A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. E continua no mundo por causa do pecado de cada um de nós. Então, se você olha para a realidade do mundo hoje, você vê todo o mal que existe no mundo hoje, todo o sofrimento. De onde é que vem tudo isso? Vem do pecado. As guerras, né? Os abortos de milhões de crianças, eutanásias de velhos, corrupção. Né? Você vê aí prostituição, tráfico de crianças, tráfico de mulheres. Meu Deus, quanto sofrimento nesse mundo. Onde é que está a raiz de tudo isso? No pecado. Por isso que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Entende? Então, a gente precisa entender isso com profundidade. E aí você vê o seguinte, uma coisa muito importante, né? Quando Jesus, por exemplo, perdoou aquela mulher que ia ser apedrejada, né? Perdoou aquela mulher, ninguém apedrejou. Jesus perguntou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja, ninguém atirou a primeira pedra, por quê? Porque todos tinham pecado. E aí Jesus pergunta para a mulher, ninguém te condenou? Não, então eu também não te condeno. Mas aí Jesus disse, não tornes a pecar, né? Vai e não peques mais. Está, né? Lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 11. Não peques mais. Entende? Então, ele veio realmente para tirar o pecado do mundo. E aí tem uma coisa importantíssima de nós entendermos. Quando Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Aparecer lá no cenáculo para os apóstolos que estavam reunidos, né, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus aparece ali e fala para eles o quê? A paz esteja convosco. 3 vezes, né? Depois ele disse, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Veja, a primeira coisa que Jesus fez,
depois que ele ressuscitou, no dia da ressurreição, no domingo, foi instituir o sacramento da confissão. Por quê? Porque ele já tinha conquistado, tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, a graça de nós sermos perdoados. Porque ele ofereceu a vida dele na cruz, a justiça divina. Então ele satisfez a justiça divina, ferida pelos pecados da humanidade. Então agora Deus pode perdoar os pecados. E aí ele envia os apóstolos para perdoar os pecados. E aqui nós temos que entender uma coisa muito importante. Ele conquistou o perdão, mas ele quer distribuir esse perdão através de quem? Da igreja, a quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. É por isso que a igreja fala da necessidade do sacramento da confissão. Eu tenho que ir ao sacerdote, o sacerdote do Deus Altíssimo, que tem esse poder dado por Jesus de perdoar os pecados. A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoaram os pecados não estarão perdoados. Se um sacerdote disser na confissão, não vou perdoar os seus pecados, porque ele pode achar que a pessoa não está arrependida, né? A pessoa não sai dali perdoada. Mas, evidentemente, normalmente, né, a pessoa é absolvida. Santo Agostinho, ele dizia que o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Lá na Cidade de Deus, que ele escreveu, né, no capítulo 14, lá no parágrafo 28, né, o pecado é um desprezo a Deus, é o amor a si mesmo e desprezo a Deus. Santo Agostinho fala aquelas duas cidades, né? Duas cidades, onde as pessoas amam-se a si mesmo até o desprezo de Deus. Outra que amam a Deus até o ponto do desprezo de si mesmo, né? Então, o pecado é uma exaltação orgulhosa de si. É um ato de grave desobediência a Deus, né? As Sagradas Escrituras, né, falam das obras da carne, né? São Paulo fala, por exemplo, né, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira. Né? Nossa, a lista de São Paulo vai longe. Né? Discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. São Paulo fala a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha, são inúmeras passagens na Escritura, especialmente nas cartas de São Paulo, na carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses, nas cartas que ele escreve para Timóteo, ele dá listas e listas de tipos de pecado. Basta a gente verificar. Agora, graças a Deus, né, Jesus deixou o sacramento da confissão. Né? O Papa João Paulo II dizia que o sacramento da confissão é assim como que um juízo particular adiantado. Né? A Igreja ensina que depois da morte, imediatamente a nossa alma é julgada por Deus. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a carta aos Hebreus diz assim, né? Está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Cada um morra uma única vez. Veja bem, não tem reencarnação. A igreja não acredita em reencarnação, que a pessoa morre e possa voltar. Não. Está determinado que cada um morra uma única vez. Em seguida vem o juízo. Então, o Papa João Paulo II dizia que a confissão é um juízo antecipado. Como se você passasse pelos judeus aqui na confissão. E a hora que você é perdoado, pronto, acabou, seus pecados são apagados diante de Deus. Entende? Então, veja a importância da confissão. Muita gente que não se confessa não entendeu. O que você prefere? Ser julgado depois da morte, diante de Deus, dos pecados que você vai chegar com eles lá? Ou você deixar seu pecado aqui e chegar diante de Deus sem pecado? Meus amigos, esta é a nossa fé.
Não tem coisa mais maravilhosa que Jesus deixou para nós do que o sacramento da confissão. Entende? Mas é preciso a gente entender que isso custou a vida dele. Olha como é que a nossa alma é importante, né? Salvar a nossa alma é importante. Jesus, ele entrega a sua vida para que nós possamos, né, ser libertados do pecado, consequentemente do inferno. Você que está acompanhando aí a Escola da Fé toda semana já viu que nós temos sempre uma sequência. O nome desse programa é Escola da Fé. Escola, você sabe, tem uma sequência. Não são assuntos assim, só variados, não, é uma sequência, né? Como na escola, na faculdade, tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 da matéria que você está estudando. Bom, hoje estamos estudando sobre o sacramento da confissão. Antes eu quero só lembrar você o seguinte: Canção Nova oferece a você muitas coisas especiais. Não preciso nem eu explicar muito, né? Toda quinta-feira, por exemplo, é dia de adoração na Canção Nova, tem adoração ao Santíssimo, tem palestras, tem louvor, não é? Além de toda essa programação que você acompanha 24 horas pela rádio, pela TV, pela internet da Canção Nova. Então, é claro que a Canção Nova, para poder fazer todo esse trabalho, precisa da sua ajuda. Ajuda de todos nós. Não é? Então, você é convidado a não ser apenas assim, um figurante, né? nessa vida, nesse trabalho da Câmara, você seja um participante, seja membro, seja sócio da Canção Nova com a sua ajuda. Né? Nós temos que ser gratos a Deus. Deus nos dá uma graça imensa pela Canção Nova, então é hora da gente retribuir. Então, você é convidado, por exemplo, a fazer o seu cadastro, né? Para você participar de tudo isso, né? E você pode contribuir com a Canção Nova de várias maneiras. Então, hoje eu vejo, por exemplo, que a maneira mais fácil de a gente contribuir, eu penso que é pelo Pix. pix.doação@cancionnova.com. Com essa chave aí, pix.doação@cancionnova. Você faz a sua contribuição, mas você pode contribuir também pelo débito automático em conta corrente, pode receber o boleto bancário e pagar um boleto bancário, pode contribuir pelo cartão de crédito, depois a fatura vem lá na sua conta. Enfim, qualquer dúvida que você tenha, quer fazer seu cadastro, entra aí no telefone da Canção Nova, que também ele é o WhatsApp 12 31 86 26 00. 12 31 86 26 00. E você tira a informação que você precisa. Ok? Muito bem. Quero mostrar a vocês, além do livrinho que eu já mostrei aqui, Confessar, Como e Porquê, da Canção Nova, eu também escrevi um livrinho, Por que Confessar e Como Confessar. Aqui eu coloco, inclusive, uma maneira de você fazer bem o seu exame de consciência. Porque, para a gente confessar bem, a gente precisa de 5 coisas, que eu já quero aproveitar aqui para a gente explicar um pouco. 5 coisas. Primeiro, você fazer bem um exame de consciência. Você parar diante de você, parar diante de Deus, examinar o que você pode ter feito de pecado nesse período, né, da última confissão até a próxima. Né? Principalmente os pecados graves, pecados mortais. Né? O que é um pecado mortal? É um pecado de uma matéria grave contra os mandamentos da lei de Deus, principalmente. Então, você conhece os mandamentos da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os domingos, dia de festa, dia santo, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falsos testemunhos, não cobiçar as coisas ali, enfim, você conhece os 10 mandamentos. Então, quando há uma matéria grave contra um dos mandamentos, é um pecado mortal. Por exemplo, é importante entender isso daqui. Roubar, não roubar, claro, não roubar é um pecado, mas espera aí, é diferente de você roubar uma canetinha aí, não sei, que custa aí R$1, R$2, e você roubar uma pessoa R$100, R$200, ou corrupção, propina, opa!
Veja, a matéria é grave. Então, quando a matéria é grave, o pecado se torna mortal. Não é? E para que haja um pecado mortal, a igreja ensina o seguinte: são precisas 3 coisas: saber, querer e fazer. Você sabe que aquilo é pecado e sabe que é pecado grave, mas você quer e você faz. Aí você cometeu um pecado grave. Diante de um pecado grave, a igreja ensina que nós não podemos comungar, receber o corpo de Cristo, receber Cristo. Claro, se eu estou brigado com Deus, com o pecado, como é que eu vou receber Deus no meu coração? Não tem condição, é incoerente. São Paulo, ele fala, né, bem claro, lá na primeira carta dele, né? Quem come e bebe o sangue do Senhor, sem se examinar, pode comer e beber a própria condenação. É o que a gente chama de sacrilégio. O que é o sacrilégio? Sacrilégio é você abusar de um sacramento. Entende? Então, é melhor não comungar do que comungar em pecado mortal, claro. Né? Então, num dos documentos do Papa João Paulo II, para a encíclica sobre a confissão, né, ele diz assim que é pecado mortal todo o pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Quer dizer, a pessoa sabe. Ah, mas eu não sabia que isso aí era pecado. Bom, se você não sabia mesmo, então não é pecado. Para ser pecado, você tem que ter consciência que você está fazendo alguma coisa de errado. Tem que ter essa matéria grave. Então, a primeira coisa é fazer um bom exame de consciência. Aí você pode examinar os 10 mandamentos. Eu gosto, por exemplo, de examinar os pecados capitais. Lembra dos 7 pecados capitais? Soberba, ganância, luxúria, que é impureza, né? Gula, ira, inveja e preguiça. Será que eu cometi faltas graves em relação a isso? Foi a igreja que entendeu esses pecados chamados capitais. Porque capital vem da palavra caput, do latim, que quer dizer cabeça. Então, esses 7 pecados são pecados cabeça. O que quer dizer isso? São pecados que geram outros. Você pega, por exemplo, o primeiro pecado, a soberba. Olha quantos filhos a soberba tem. A soberba é orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, autossuficiência, não sei, exibicionismo. Tudo é fruto de um pecado chamado soberba. Aí você pega ganância. A ganância, a pessoa que tapeia os outros, né? Engana os outros, né? Fabrica 1 quilo que só tem 900 gramas no comércio. Entende? Então, veja, cada pecado desse chamado capital tem as suas consequências. Então, na hora de fazer o exame de consciência, vale a pena você passar por esses pecados. Nesse livrinho que eu escrevi, Por que Confessar, Como Confessar, eu ponho aqui uma espécie de um questionário. Né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, para você, né? E até marcando ali, ó, eu caí nisso aqui. E aí que você confessar. Então, primeiro um bom exame de consciência. E aí, ter coragem de se examinar, ter coragem de olhar para você mesmo. O que eu fiz de errado? E pedir ao Espírito Santo que mostre a você o que você fez de errado. Entende? Divino Espírito Santo, eu quero me confessar. Mostra para mim, ajuda-me eu entender o que eu fiz de errado. Segundo, você se arrepender do que você fez de errado. É claro que para você ser perdoado, não é, pelo sacerdote, em nome de Cristo, você tem que estar arrependido. Então, estar arrependido é a segunda condição. Terceira condição, né? Você ter o propósito de eu não quero mais fazer isso. Eu cometi esse pecado, sei que é um pecado grave, mas eu não quero mais cometer. E os pecados graves têm que ser todos confessados. E tem que ser confessados, inclusive, a quantas vezes eu pratiquei esse pecado. Porque uma coisa é você, não sei, né? Vamos supor, um pecado grave, o adultério. Uma coisa é a pessoa adulterar uma vez, outra coisa é adulterar 2, 3, 4, 5 vezes.
Então a igreja fala que o pecado grave tem que ser quantificado na confissão. Quantas vezes eu fiz isso? Ah, eu roubei. Roubei o quê? Você roubou, como eu falei, uma canetinha? Ou você roubou R$ 200 de uma pessoa que vai fazer falta para ela? Né? Tem uma história muito engraçada, que uma vez eu vi um padre contar numa palestra, que o sujeito foi conversar e falou, padre, eu roubei uma corda. Uma corda? Então devolve a corda e tudo bem. Mas, padre, é o seguinte, a corda estava amarrada num burro. Eu puxei a corda, veio o burro junto. Ah, mas peraí, então você roubou um burro. Então peraí, vamos devolver a corda e o burro. Né? Ó, padre, tem mais, o burro estava atrelado numa carroça. E a carroça estava cheia de milho. E o sujeito vai e fala para o padre que roubou uma corda. Entendeu? É claro que isso é uma piada, mas mostra o quê? Eu não posso querer enganar o sacerdote. Então, depois que você faz um exame de consciência, se arrependeu, tem um propósito de que você não quer mais fazer aquilo, aí você vai se confessar. Aí a confissão tem que ser transparente. Aquilo que você esconder na confissão não vai ser perdoado. Veja, eu faço uma comparação. Quando a gente vai tomar banho, você lava o corpo inteiro, não é verdade? Eu, por exemplo, não sei tomar banho sem lavar a cabeça. Parece que eu não tomei banho se eu não lavar a cabeça. E tem mais. Quais as partes do corpo que você lava com mais cuidado? Aquelas partes mais escondidas, não é verdade? Onde pode juntar mais bactérias. A nossa alma também, gente, é assim. A nossa alma tem certos labirintos onde o pecado se esconde, onde a bactéria espiritual se esconde. Então, na confissão, você tem que revelar isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Peraí, você não teve vergonha de pecar diante de Deus? Por que você tem vergonha agora de confessar seu pecado diante do Padre? Essa é uma outra graça que a gente precisa pedir para Deus. Meu Deus, me dá a graça de eu não ter vergonha, né, de eu confessar tudo. É verdade que a gente passa por uma certa humilhação na confissão, mas é uma humilhação santa. Quero explicar uma coisa. Um grande santo doutor da igreja, chamado São Francisco de Sales, São Francisco de Sales dizia assim, ninguém se torna humilde se não for humilhado. É verdade que na confissão a gente é um pouco humilhado. Você chegar diante de um homem como você, né, e você confessar seus pecados, né, dá uma certa humilhação para a gente, mas é uma humilhação santa, uma humilhação que te santifica, entende? E tem mais, nós podemos ter certeza absoluta que ali você tem um sigilo da confissão. O sacerdote não pode contar para ninguém o que você confessou, o sacerdote não pode fazer nada em função daquilo que você contou. Por exemplo, vamos colocar um caso aqui bem extravagante. Vamos supor que alguém que trabalha para o padre, por exemplo, na igreja, vamos supor um sacristão, e ele vai lá, ele rouba a esmola que o povo dá para a igreja. E aí ele vai se confessar com o padre, pároco dele. Padre, eu roubei o dinheiro aqui da paróquia. Bom, devolve o dinheiro. Você está arrependido? Não quer mais fazer isso? Eu te dou absolvição. Mas o padre não pode mandar o sacristão embora, ser demitido, porque ele contou aquele pecado na confissão. Entendeu? Quer dizer, aquilo que o padre ouviu na confissão, ele não pode usar para nada. Se o sujeito que cometeu um crime, matou alguém, vai lá e confessar com o padre, se o juiz da cidade chamar o padre, para o padre denunciar, o padre não pode falar. Ele pode ser preso, mas ele não pode contar o que o criminoso contou para ele na confissão. Veja que coisa maravilhosa que a igreja nos dá, esse sigilo da confissão. E olha, o Código de Direito Canônico da igreja diz que se o sacerdote revelar o pecado de alguém para os outros,
ele está sujeito à pena de excomunhão da igreja. É a pena mais pesada que a igreja pode aplicar. Excomungar quer dizer expulso da igreja. Não pode mais receber nenhum sacramento, não pode receber mais nada da igreja. Não é filho da igreja. Olha que coisa impressionante, né? Como a igreja quer colocar para a gente esse sigilo, né? Da gente poder se confessar com tranquilidade. Né? Então, um caso muito interessante, se não me engano, é São Nepomuceno, que ele era confessor de uma rainha. E o rei chamou ele e queria que ele contasse para o rei os pecados da rainha. Ele desconfiava que a rainha estava traindo ele. E Nepomuceno disse, não conto, eu vou te matar. Não conto. Sabe como é que esse padre morreu? Isso foi um fato verídico. Ele foi amarrado dentro de um saco, fechado, e foi jogado dentro de um rio e morreu afogado. Mas ele não contou o pecado da rainha para o rei. Veja, isso está na história da igreja. Então isso, gente, eu estou colocando para mostrar que isso dá a nós uma tranquilidade, uma certeza de que a gente pode confiar nos sacerdotes, que a gente, né, uma vez pediram para Lutero contar pecados que ele tinha ouvido, que pecado, Lutero era padre, né? Lutero que virou a mesa. Disse, eu nunca farei isso. O próprio Lutero, que abandonou a igreja. Meus amigos, eu estou vendo aqui esse livro, né, para entender os 7 sacramentos. Estou mostrando aqui porque quem quiser fazer um estudo dos 7 sacramentos de maneira em livro, né, aqui tem um livro que eu escrevi, que eu coloco aqui uma série de questões, dúvidas que as pessoas têm com relação a cada um dos sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, confissão, etc. Então, um livro que ajuda você. Eu queria aproveitar esse livro aqui, mostrar para você essa foto que está aqui no livro, a capa desse livro. O que você está vendo aqui? Você está vendo um cordeiro imolado e desse cordeiro desce 7 canais de sangue. Está vendo aqui? O que são esses 7 canais de sangue? São os sacramentos. Aqui você entende, então, de onde que descem os sacramentos para nós. Desce da cruz de Cristo, ao cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo pelos sacramentos com o derramamento do seu sangue. Essa imagem aqui explica bem, né, o que são os sacramentos. Bom, já mostrei a vocês também esse livrinho da Canção Nova, né? Confessar-se, como confessar-se, por que confessar. Outro livro aqui também que você pode encontrar aí na Canção Nova, né? Por que confessar, como confessar, né? E com, inclusive, orientação, com como é que você pode fazer seu exame de consciência para você se confessar bem. Muito bem. Santo Agostinho dizia uma coisa interessante. Santo Agostinho dizia assim, o homem não pode, enquanto ele está na carne, ou seja, enquanto ele está nesse mundo, evitar todos os pecados. Não consegue evitar todos os pecados. Pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos de leves, não os considera insignificantes, diz Santo Agostinho. Por quê? Se os consideras insignificantes ao pesá-los, teme ao contá-los. Ou seja, existe o pecado grave e o pecado venial. Aquelas mentirinhas, aquelas preguicinhas, aqueles pecados, né? Aquelas palavras que você diz fora de hora. Santo Agostinho fala assim, bom, pode ser que o pecado venial seja leve, não seja pesado, mas quando você pega muitos, treme ao contá-los. Né? Aí Santo Agostinho diz assim, um grande número de objetos leves fazem uma grande massa. É verdade, né? Você pega aí uma coisa leve, mas se você põe muito, acaba fazendo uma coisa pesada, né? Ele fala, um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um monte, né? Então, qual é então a nossa esperança de Santo Agostinho? Antes de tudo, a confissão.
Veja, Santo Agostinho, lá no século IV. Qual é, então, a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Isso está lá, quando Santo Agostinho ele explica o Evangelho de São João, né? Ele coloca esse pensamento. Bom, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que muitas vezes as pessoas perguntam, o que é o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus diz que não tem perdão, né? O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado como outro qualquer. O pecado contra o Espírito Santo é a pessoa não querer se arrepender. Qualquer que seja o pecado. Ela adulterou, mas não quer se arrepender. Roubou, mas não quer se arrepender. Bom, se a pessoa não quer se arrepender, o pecado não tem perdão. Não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente para perdoar. Não, não é isso. É que a pessoa se fecha para o perdão. O coração está endurecido, ela não quer. Então não pode ser perdoado. Eu vou ler o que fala o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1864. O Catecismo é a nossa fonte de orientação, como dizia o Papa João Paulo II, né? É o texto de referência da fé católica. O Catecismo diz aqui no parágrafo 1864 o seguinte, quando ele fala do pecado contra o Espírito Santo, ele fala assim: a misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente, quer dizer, livremente, a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, a pessoa não quer receber a misericórdia pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ela rejeita o perdão. Não é que Deus não quer dar o perdão, ela rejeita, porque ela não quer se arrepender, não quer acolher a misericórdia de Deus. Entendeu? Por isso Jesus fala que é um pecado que não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. Na outra vida, né, no purgatório, você pode ser perdoado de algumas coisas, não sendo pecado mortal, mas, né, no documento do Papa João Paulo II, chamado Dominum et Vivificantem, lá no 46, o Papa João Paulo II diz assim: semelhante endurecimento do coração pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Veja, semelhante endurecimento do coração pode levar à impenitência final. Impenitência quer dizer não se arrepende, e à perdição eterna. Vale a pena conferir isso aí lá no parágrafo 1864. Bom, repito mais uma vez, Jesus instituiu o sacramento da confissão. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Né? E o Catecismo da Igreja diz o seguinte, né, que, parágrafo 1497, é muito importante esse parágrafo, eu vou ler o que diz o Catecismo. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Veja, a confissão de todos os pecados é o meio ordinário, quer dizer, o meio normal, natural, para se reconciliar com Deus e com a Igreja. Veja que a confissão não é só uma reconciliação só com Deus, é também com a Igreja. Por quê? Porque nós somos membros da Igreja. Assim como essa mão é membro do meu corpo, cada um de nós é membro da Igreja. Ora, se eu machucar a minha mão, todo o meu corpo fica machucado, de certa forma. Então, quando alguém peca, ele prejudica a Igreja, porque ele é membro da Igreja. Se eu pegar essa minha mão aqui e colocar na lama, a minha mão vai ficar suja de lama. O meu corpo, de certa forma, está sujo. Eu não posso pegar aquela mão suja e fazer qualquer coisa com ela. Então, o pecado, ele fere também a Igreja. Por isso, gente, que nós confessamos como ministro da Igreja.
Porque quando eu me confesso com o padre que é ministro da igreja, eu me reconcilio não só com Deus, mas também com a igreja. É que fala o parágrafo 1497 do Catecismo. Ok? Então, é preciso ter muita consciência disso, né? E eu acho bonito a fórmula com que o sacerdote dá absolvição, né? Está lá no ritual romano, né? O rito da penitência. O sacerdote, quando ele vai dar absolvição, ele fala assim: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja que forma bonita, né? É bom que o sacerdote reze isto inteiramente quando for absolver alguém. Mas aí alguém me pergunta assim, mas e se o padre não rezar essa fórmula exata, eu sou perdoado? Se o padre disser apenas, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está perdoado. Porque ele tem esse poder, ele recebeu de Cristo esse poder de perdoar. A gente coloca uma fórmula, né? E é bom que essa fórmula seja usada, mas se não usar, tudo bem. Outra pergunta que faz, o padre me confessou e ele estava sem a estola roxa, né? Eu fui perdoado? Foi. O padre pode confessar você sem a estola. É bom que ele use a estola, porque a estola, o que é a estola? A estola é o símbolo do poder sacerdotal que ele recebeu de Cristo. E a estola é roxa, porque o roxo significa a penitência, né? Mas se ele tiver sem estola e te confessar, você está confessado, está perdoado, não tenha dúvida disso, ok? Bom, com relação ao arrependimento, eu queria explicar aqui uma coisa também importante. Existem dois tipos de arrependimento, dois tipos de contrição, né? Tem chamada contrição imperfeita, que é chamada de atrição, né? E também existe a contrição perfeita. Eu quero explicar isso daqui. A pessoa pode estar arrependido de duas maneiras. Primeira maneira, estou arrependido porque eu ofendi a Deus, que é muito bom, é Pai, é misericórdia. Então, eu estou arrependido porque, como filho, eu estou arrependido de ter ferido o coração do meu Pai. Esta é a contrição perfeita. Existe uma contrição imperfeita que a teologia chama de atrição. Eu estou arrependido porque eu tenho medo do inferno. Vale esse arrependimento? Vale. Alguém fala que é um arrependimento imperfeito. Mas se você não quer mais fazer aquilo, seja por amor a Deus, ou seja também por medo do castigo, você é perdoado. O que não pode é a pessoa não se arrepender. Entende? É claro que o melhor, não é? É a contrição, né? Perfeita, ok? Então, muitos pecados prejudicam também o próximo. Então, é preciso fazer o possível para reparar o mal. Por exemplo, alguém que roubou alguma coisa de alguém tem que restituir. Ou alguém que falou mal de uma pessoa tem que restabelecer a reputação daquela pessoa que foi, por exemplo, caluniada, ofendida, injuriada. Então, a justiça exige isso. Então, não basta eu me confessar, eu tenho que retribuir. Se eu roubei alguma coisa, se eu caluniei alguém, eu tenho que ir lá pedir perdão para essa pessoa. Não é? Santo Agostinho dizia uma coisa muito importante. Veja, ele dizia assim, se na igreja não existisse a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Veja que Santo Agostinho diz, rendamos graças a Deus que deu à sua igreja um tal dom. Vejam, gente, Santo Agostinho é lá do século IV. Se na igreja
não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Rendamos graças a Deus que deu à sua igreja um tal dom. Quer dizer, nós não podemos deixar de confessar, né? Porque, sabe, como diz alguém, né? O sacramento da confissão é o único lugar onde o réu entra e ele sai sempre absolvido. Na justiça humana, o réu entra no julgamento, ele pode sair condenado ou pode sair libertado. Na confissão, não, o réu sai sempre libertado. Por quê? Porque Cristo pagou já o preço do perdão dele. Eu tinha um funcionário, quando eu era diretor da faculdade, o campus da USP aqui em Lorena, eu tinha um funcionário de piquete chamado Celso. Eu dizia, ô Celso, tudo bem? E disse, meu professor, fala a verdade, viu? Tirando as dívidas e os pecados. Eu falei, o quê? Professor, tirando as dívidas e os pecados. Eu dizia, ô Celso, pecado é de graça. Você fica livre dele de graça. É só você ser. Agora, dívida, meu amigo, dívida você pode chorar no banco lá que você não vai ser perdoado. Não. Lá não tem arrependimento, lá não tem absolvição, não. Então o pecado é muito mais fácil. Mas desde que você... Né? Entende? Então, gente, outra coisa, não existe... Não existe esse negócio, eu me confesso direto com Deus. Não. Eu estaria desobedecendo a Jesus. A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Né? Então ninguém dirá, eu faço penitência secretamente diante de Deus, Ele sabe, Ele me perdoa porque eu faço penitência em meu coração. Não, nós não podemos anular o Evangelho e a palavra de Cristo. São Leão Magno, doutor da igreja, papa, né, lá do século IV, século V, São Leão Magno dizia assim, Deus em sua infinita misericórdia preparou 2 remédios para os pecados dos homens, o batismo e a confissão. Pelo batismo, nascemos para a vida da graça. Pela confissão, pela penitência, recuperamos a graça se nós tivermos, infelizmente, perdido essa graça. Então está aí, gente, um pouco do que é o sacramento da confissão. Se você quiser conhecer mais, veja esses livros para entender os 7 sacramentos, veja por que confessar, como confessar. A Canção Nova tem esse livrinho muito simples e muito rico, por que confessar e como confessar. Não perca essa graça de Deus, graça é gratuita que chega até nós. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu quero pedir a algum sacerdote que nos acompanhe, algum diácono que nos dê a sua bênção para a gente encerrar esse programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.